desejo, eu acho que o desejo de todos nós que viemos para a igreja, é que nós temos sempre uma expectativa de alguma forma Deus falar conosco. E de alguma forma a gente sai daqui abençoado, ou pelo menos melhor do que a forma que nós entramos. E Deus, Ele respeita muito essa nossa individualidade e também a proporcionalidade dessa expectativa. O quanto que você quer de Deus, ou quanto que você gostaria de ouvir a voz de Deus, ou de Deus falar com você. É claro que desde o momento que a gente entra na igreja, Deus pode falar conosco, seja pelos louvores, seja por uma oportunidade, seja por uma frase. Porque Deus tem muitas formas de falar conosco. Mas certamente Deus vai falar com quem quer ouvi-lo, com quem tem essa disposição de ouvi-lo. Então, à medida que a gente tem essa vontade, essa sede, é à medida que Deus fala conosco. Eu espero que Deus fale com você de alguma forma hoje, ou que Ele já esteja falando, ou que já tenha falado com você. Aqui no texto de Hebreus, se você quiser abrir, até para marcar a sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, versículo 1, o texto vai nos dizer o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O que eu entendo nesse texto é que Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Através dos pais, naquela época, por conta de uma tradição, né, até hoje existe essa tradição, que nós recebemos muitas vezes as informações ou a religião dos nossos pais, né? Mas também ouvimos os profetas, e aqui ele estava se referindo aos profetas da Bíblia. Mas o interessante desse texto é que Deus tem muitas maneiras de falar com cada um de nós. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões, Deus fala através de sentimentos, Deus fala usando uma pessoa, usando a natureza, usando os animais, de forma que nós não temos como padronizar nem prever as formas que Deus vai falar conosco. E qual é a importância da gente saber disso? Que Deus fala conosco de muitas maneiras. Porque muitas vezes nós estamos esperando que Deus fale conosco de uma maneira específica, e por Ele não falar daquela maneira que nós gostaríamos, a gente acha que Ele não está falando. Esse é o problema. Não, Deus não fala comigo. Mas por que Deus não fala com você? Porque eu nunca ouvi a voz de Deus. Mas isso é uma das formas de Deus falar. Existem outras formas. E a gente precisa estar atento quais são essas formas que Deus vai falar conosco. E é a forma de Deus se manifestar e de Deus falar, ela muda conforme o tempo e conforme a época. E nós vamos observar isso. O outro texto que eu separei para a gente introduzir nessa mensagem é 1 Pedro 4,10. E Pedro vai dizer o seguinte: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Mais uma vez Pedro vai falar para nós que não apenas a forma de Deus falar, mas a própria graça de Deus, ela tem várias formas de se manifestar. Várias formas. E à medida que a gente entende isso, nós vamos sendo cada vez mais gratos pelo que Deus faz na nossa vida. E cada vez a gente vai valorizando muito mais o que Deus está fazendo do que aquilo que Ele está deixando de fazer. Diante então desses dois versículos que nós lemos, nós vamos observar que ao longo da história da humanidade, desde o início dos primórdios lá da humanidade, Deus se revelou de formas diferentes e falou de formas diferentes. A forma que Deus falava nos primeiros tempos, na época de Adão, é diferente da forma que Deus vai falar conosco hoje. E nós precisamos estar atentos sobre isso. O tema da minha mensagem hoje, pode passar, é ser igreja, ser e estar. São coisas diferentes. Eu ser a igreja e eu estar na igreja. Então eu quero falar um pouco sobre isso. E qual a importância e o impacto disso na nossa vida?
quando a gente entende o que é ser igreja e o que é estar na igreja. Lá no livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 8, nós vamos ter o primeiro momento. E esse primeiro momento da história, pode passar, que Deus falava com o homem, ele se revelava de forma pessoal. Então eu coloquei até uma imagem ali de Adão e Eva, só para ilustrar, lá no paraíso ainda. E Gênesis 3:8 vai dizer o seguinte: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A Bíblia nos mostra que esse diálogo de Adão e Eva era um diálogo muito pessoal. A Bíblia não dá detalhes se eles só ouviam uma voz, se eles viam a fisionomia de Deus, se eles viam uma luz, se eles sentiam uma brisa. Mas isso era tão real que Adão conversava com Deus da mesma forma, ou melhor, do que conversava com Eva. Então a forma de Deus se manifestar e falar com o homem era uma forma muito pessoal. E ela não tinha um local fixo. Deus falava com Adão aonde ele estivesse. E Deus se manifestava de uma forma muito presente. Não sei se em forma humana, se em forma de luz, mas de forma que Adão conversava com Deus com a mesma facilidade que ele conversava com Eva. Então Deus se manifestava nesse primeiro momento com o homem de uma forma pessoal. Aí nós passamos alguns anos da história, alguns séculos, melhor dizendo, da história, e nós vamos ver Noé. E mais uma vez, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 9, diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Como que Deus falava com Noé? Falava. Está lá Noé construindo a arca, o povo admirando aquela loucura, porque não chovia, e Noé está lá, construindo a arca e Deus falando com ele: Noé, constrói essa arca porque eu vou enviar um dilúvio. A presença de Deus era tão real que não havia dúvida, nem em Adão e nem em Noé. Em nenhum momento a Bíblia registra que Noé pensou assim: poxa, será que eu não estou ficando doido? Construir uma arca. A Bíblia diz que até esse tempo não havia chuva. Não existia esse processo que a gente estuda na ciência da evaporação da água. A água sobe em forma de vapor, as nuvens entram no processo de ebulição, solidificação. Vocês estudarem aí sabem melhor o nome dos processos. E aí essas nuvens então carregadas de água chovem. Não existia esse processo. O processo era que a terra subia um vapor. Então alguém falar que ia cair chuva de cima para baixo era uma loucura. Talvez a mesma loucura de falar que a chuva ia sair da terra para cima. Mas a forma que Deus falava com Noé e se manifestava para ele não tinha dúvida disso. E Deus falava de uma forma pessoal, sem haver limites de local, de dia, de hora. Era uma conversa pessoal, real, clara, nítida. Aí nós passamos mais alguns séculos, milênios inclusive, e aí nós vamos ver Deus falando com Abraão. E de repente, a história de Abraão um pouco diferente, porque Abraão vinha de uma família que adorava vários deuses, e em meio a todos aqueles deuses, ele ouviu a voz do Deus, que nós consideramos o Deus verdadeiro. E esse Deus então fala com Abraão em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, e vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te lhe mostrarei. Quando Deus fala com Abraão, em nenhum momento ele tem uma dúvida. Não passa na mente dele: será que eu estou ficando doido ouvindo essa voz? Porque já para Abraão, ele apareceu como anjo, mas depois Deus falava com ele sem aparições específicas. Era uma forma pessoal, era uma forma nítida e uma forma clara. E na ocasião de Abraão, então, a Bíblia vai dizer, lá no versículo 7 do mesmo capítulo 12, diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. A ideia de Abraão é que ele pudesse construir um altar. E aí ele começa
a entender que precisava de um lugar para que ele pudesse ir ali e falasse com Deus. Embora Deus falasse com ele em qualquer lugar. E aí a gente começa a ver a figura de um altar, de um local, um objeto, um ambiente mais fixo, mais propício para isso. Mas Abraão, como era todo o povo hebreu, era nômade. Viajava de cidade em cidade e Deus sempre falando com Abraão. Nós vamos ver em Gênesis 17:1, dizendo o seguinte: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus falava com Abraão de forma pessoal, de forma clara e de forma evidente. Não tinha dúvida da parte de Abraão nisso. Não existia um ambiente, não existia uma igreja, não existia um templo, não existia um lugar. Mas na frente Abraão tem filhos e tem netos, e aí nós vamos ver a história de Jacó. Pode deixar isso. A história de Jacó é interessante porque é a primeira vez na Bíblia que vai aparecer uma expressão com o nome a casa de Deus. Mas em que situação que isso aconteceu? Em Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 10, vai contar um pouquinho a história de Jacó. Jacó sai fugido da sua casa. Ele tinha causado problemas com seu irmão Esaú. Ele sai fugido. Ele vai de encontro a um parente seu. E no meio do caminho, diz lá a partir do versículo 11: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. No versículo 17, Jacó vai falar essa expressão: esse não é outro lugar do que a casa de Deus, embora não existisse casa. Está lá ele no deserto, exatamente como essa figura. Onde ele parou lá no meio do mato, ele sonhou. Mas aonde Deus se manifesta é a casa de Deus. Verdade, verdade. Se Deus se manifesta aqui é a casa de Deus, mas Deus pode se manifestar na sua casa e lá ser a casa de Deus. Deus pode se manifestar no seu trabalho e lá ser a casa de Deus. Deus pode se manifestar para você na rua e aquele lugar ser a casa de Deus, porque Deus se manifesta aonde é a casa dele. E Jacó entendeu isso, e ele colocou ali mais uma vez um altar de pedras, e ele entendeu que ele tinha tido um encontro com Deus, pelaquela visão, pelaquela revelação. É possível que esse sonho tenha sido muito real, e talvez você que alguma vez sonhou um sonho que é real, você acorda com as emoções do sonho. Se o sonho era bom, você acorda feliz, alegre, radiante. Se o sonho era ruim, você acorda triste, preocupado. Se é uma situação de medo, você acorda com medo. Existem as emoções voltadas para aquela visão, para aquele sonho, mas ele entendeu que Deus estava naquele lugar. Ele entendeu isso. A gente segue mais um pouco ainda nesse primeiro momento, Deus falando com o homem de uma forma pessoal. Nós vamos ver lá em Êxodo, capítulo 3, nosso personagem agora é Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho até
atrás do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe, e apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aonde Deus se manifesta é santo, irmãos. Está lá Moisés no meio do mato, entra lá atrás de um monte de pedra, de cactos, o ambiente, a vegetação propícia do deserto, e Deus fala com esse homem. Aqui Deus se apresenta numa sarça que queima. Era comum sarça queimar por causa do calor, era uma árvore que estava seca, mas não era comum ela ficar queimando, porque ela queimava, virava cinza e acabava. Mas aquela lá não. E ele começa a ouvir uma voz, e era a voz de Deus. Talvez você fique esperando ouvir a voz de Deus em ambientes que você predeterminou. E Deus pode falar com você em qualquer lugar. Nós ainda estamos ainda nos primórdios da humanidade. Isso era aí por volta de 2000 anos antes de Cristo. Mas Deus falava com Moisés. E no livro de Gênesis, a forma que Deus fala com o homem é sempre de uma forma pessoal, seguindo a cronologia da Bíblia. Depois de Gênesis vem Êxodo. A partir de Êxodo, algo começa a mudar. Porque o que Deus fala para Moisés? Moisés, tira o meu povo do Egito, leve ele para o deserto para me adorar. O povo ia peregrinar pelo deserto, como peregrinaram 40 anos, continuando aquele estilo nômade de viver. Porque embora eles viveram 450 anos no Egito, eles estavam de passagem naquele lugar. Então eles habitavam em tendas. Os hebreus, o povo de Deus, habitavam em tendas. Mas nessa ocasião, quando eles saem do Egito, e o povo começa a armar tendas, e de tempo em tempo desarmava aquelas tendas e mudava de região, Deus começa a dar ordem para Moisés, para que ele então construa a tenda da congregação, ou o tabernáculo. Então nessa ocasião, nós passamos por uma segunda forma de Deus falar e manifestar o homem. Porque agora não era mais de uma forma pessoal, como tinha sido até então. Da agora para frente, Deus especifica um local, especifica um ambiente, especifica as pessoas a qual eles iam falar e que iam transmitir ele para outras pessoas. E lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 25, no capítulo 25, versículo 9, vai dizer assim, conforme a tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Depois em Êxodo 38, 21, vai dizer assim: esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Depois, mais na frente, talvez se vocês quiserem anotar, talvez fique mais fácil. Mais na frente, em Números, então depois de Êxodo vem Números, capítulo 1, versículo 51 a 53. Deus vai direcionar Moisés da seguinte forma: pode passar para a próxima imagem. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desamarrarão, e quando o tabernáculo se houver de se assentar no arraial, os levitas o amarrarão, e o estranho que se chegar morrerá. 52. Os filhos de Israel amarrarão suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um segundo a bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas amarrarão suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado de guardar o tabernáculo do testemunho. Em Êxodo 40, 10 vai dizer que eles tinham que ungir os objetos. Ok. Pode passar essa imagem. Aqui. Não, volta um pouquinho. Volta. Aí. Pronto. Então, agora muda a forma de Deus falar. Deus não falava mais com todo mundo. Vocês lembram
que teve uma revolta de Corá, Abirão e Datã, que a revolta era o seguinte: ué, como é que é esse negócio? Quer dizer que Deus só fala com Moisés? Por que Deus não fala com a gente também? E Deus não falava. Deus começou a mudar a forma de se manifestar com o homem. E Deus dá uma visão para Moisés e fala: ó, ali são as tendas onde o povo morava, cada um segundo sua tribo, e a tenda da congregação, a tenda do tabernáculo, que era esse outro local. E Deus institucionou agora a forma de falar com o homem. Ó, o homem que quiser falar comigo tem que ser no tabernáculo. Agora, Deus não falava mais com as pessoas como falava com Adão, como falava com Noé, como falou com Jacó e como falava com Moisés. Moisés era o único que conseguia falar com Deus. O resto não falava. Quer falar com Deus? Vai para o tabernáculo. E o tabernáculo era uma tenda também provisória. Pode passar a próxima imagem. No tabernáculo, a gente tinha a entrada, era aquela letra L ali. A gente tinha o átrio, que era um local exterior. Tinha um altar de bronze, era onde os animais eram sacrificados. Então, fazia-se o sacrifício. Depois, ainda no átrio, vinha o lavatório de bronze, onde o sacerdote que sacrificava aqueles animais se lavava. E aí a gente tem, naquele quadradinho, o lugar santo. No lugar santo, a gente tinha o candelabro, que era onde ficavam as luzes para clarear o local, que a tenda era toda fechada. A gente tinha os pães da mesa da propiciação. Essa mesa de pães da apropriação simboliza a Santa Ceia, indicava para o que nós vamos estar fazendo hoje. E existia o altar do incenso, que representa as orações, e aí tinha um véu, está escrito ali véu. E dali dentro existia a Arca da Aliança. O que estava contido na arca? As pedras, que o próprio Deus escreveu com os 10 mandamentos, a vara de Arão e um pouco do maná. Esses 3 elementos estavam dentro da arca. A arca era feita de madeira revestida de ouro, tinha os querubins, e a arca representava a presença de Deus. E só quem entrava, passava por aquele véu, era o sumo sacerdote, porque o povo só ia até o átrio. O povo não entrava no lugar santo. No lugar santo era o sacerdote, e no lugar santo dos santos era só o sumo sacerdote. Então, como que o povo falava com Deus? Por intermédio dos sacerdotes, por intermédio dos levitas. Essa forma de tabernáculo, ela durou vários anos. Porque o que acontece? O povo peregrina pelo deserto 40 anos. Aí nós vamos passar o livro de Êxodo, Números, Levítico, se eu não errei a ordem, Deuteronômio. E lá no livro de Deuteronômio, Moisés morre. Só que o tabernáculo, a figura do tabernáculo continua. E Josué assume. E aí entra o livro de Josué. O livro de Josué, de Juízes, de Ruth, até o livro dos reis, é o tabernáculo. E aí, o que acontece? Passa a próxima imagem pra gente. Pode passar? Aí. Quando chega em Josué, o povo já tinha conquistado várias terras. O tabernáculo, ele para na cidade de Siló. E lá eles armam essa tenda, mais uma vez, né? Lá na cidade de Siló, o tabernáculo fica por muitos anos. E o livro 1 Samuel começa falando que Ana subia em Siló para orar no templo. O tabernáculo começa a ser chamado de templo porque já estava ali fixado durante muito tempo. Ele não se movia mais. 1 Samuel 9 vai dizer assim, ó: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Começou a se chamar o tabernáculo templo, mas ele ainda era provisório. E durante esses anos as pessoas começaram a construir paredes, portas, e conforme foram passando os anos, vem Saul, vem Davi, e o tabernáculo estava entre provisório e algumas paredes, algumas portas já fixadas, já sendo chamado de templo. Mas é na época do rei Salomão que aí sim ele constrói um templo.
Então nós temos o primeiro momento da história que Deus falava com o homem pessoalmente. No segundo momento da história que precisava de um sacerdote e de um tabernáculo. E no terceiro momento da história que agora precisava de um templo. Pode passar. Pode ir. Quando Salomão constrói o templo, e essa é uma ideia do templo, os mesmos elementos que tinha no tabernáculo vão para o templo. E o templo vai ter o átrio exterior, um local, lá no canto é o altar do sacrifício dos animais, o lado de cá onde se lavavam. Aí tem um lugar santo, onde tinha o pão da apropriação, o candelabro, todos os elementos do tabernáculo. Cada elemento desse tem uma representatividade, mas o templo foi chamado de casa de Deus. Então existia agora um local físico, existia uma estrutura para que as pessoas pudessem adorar e buscar a Deus. Era o templo. Por isso que nós vamos ver nos Salmos, o salmista dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era o templo. E ele vai dizer: Senhor, no Salmo 24, eu quero passar todos os dias da minha vida no teu templo, aprendendo e adorando no teu templo. E esse templo, a figura do templo, ela permaneceu durante vários séculos. Houve um momento que ele foi destruído por Nabucodonosor. Os utensílios do templo foram levados para a Babilônia. Nessa ocasião a arca se perde. E aí nós vamos ver na história que Neemias reconstrói Jerusalém. E ele começa a reconstruir o templo. E até a época de Jesus, o templo foi destruído, construído, destruído, construído. Mas aonde que as pessoas buscavam a Deus? No templo. Então nós tivemos, na época de Jesus, existia um templo semelhante a esse. Não mais o primeiro templo de Salomão, por conta das destruições. Mas onde que as pessoas buscavam, onde elas se dirigiam para falar com Deus? No templo. E aí nós vamos observar, agora já no Novo Testamento, nós vamos observar que o pai de João Batista, que era o sacerdote Ananias, ele era o sacerdote do templo. As pessoas continuavam indo, fazendo sacrifícios, precisavam de um sacerdote para falar com Deus, para intermediar a conversa com Deus. Mas no Novo Testamento existe uma outra ruptura agora. Porque quando João Batista, que é filho de Ananias, nasce, ele não segue a tradição do seu pai. Ele vai para o deserto. A Bíblia fala que João Batista foi para o deserto comer gafanhoto e mel silvestre. Ele não entra no templo. E quando Jesus nasce, ele nasce num curral, numa manjedoura, num local de animais. Ele não nasce no templo. Ele nasce lá num local humilde. Se fosse na casa dele, ainda estava no lucro, mas era num curral. E aí a figura do templo, ela começa a ser colocada de lado, embora ele existisse e funcionasse. Nós vamos ver que Jesus foi no templo ensinar, com 7 anos de idade. E algumas vezes na história de Jesus, poucas vezes ele foi ao templo. E quando as pessoas agora queriam ouvir uma palavra de Deus, elas buscavam Jesus. A Bíblia diz que Jesus pregava nos montes, Jesus pregava no barco de Pedro. E aí começou a haver uma mudança agora da forma de Deus agir e da forma de Deus se revelar ao homem. Pode passar para nós. Pode passar? Pode passar? Aí. E aí Jesus vai ensinar o seguinte, Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. A casa era daquele jeito ali, gente, antigamente. Fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. As pessoas nunca tinham ouvido isso. Como assim? Falar com Deus na minha casa, no meu quarto? Não, eu tenho que falar com Deus no templo. É através do sacerdote. E aquilo chocava com a cultura que eles vinham de séculos. Agora não era mais a figura do templo. Era uma outra forma de se ver e de falar de Jesus. Então aqui, nesse quarto momento, quem que passa a ser o templo? Pode passar. Nós. Olha o que Jesus fala em Mateus 5, de 1 a 2.
aqui aonde ele ensinava, né? E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Ele começava a ensinar. Por que Jesus não foi ensinar no templo? Porque era lá que se invocava e que se buscava a Deus. Ó João 14,16. Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Um Consolador que fique convosco para sempre. Então não era agora a gente ficando no ambiente físico, mas era um Consolador ficando em nós. Quando Jesus nasce, o anjo vai dizer para José, o anjo vai dizer para José que o nome dele será Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. Acho que o anjo falou foi para Maria, né? Não foi nem para José, para Maria. Quem falou com o pai foi o anjo falando a respeito de João para Zacarias, não falou com Isabel, mas foi com Maria. Quando disse que Jesus viria, ele seria Deus conosco, Deus em nós. E Jesus começa a ensinar isso e mudar a cultura daquelas pessoas. Aonde que os discípulos se reuniam? Nas casas. Aonde que se pregava a palavra de Deus? Nas ruas. Em alguma ocasião eles iam ao templo, mas a maior parte, enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam buscando. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles estavam no templo? Não, eles estavam reunidos numa casa. Quando Jesus fez a última ceia, ele estava no templo? Não, ele estava reunido numa casa. Ele estava reunido numa casa. E aí, nós vamos observar que Estevão, acho que pode passar. Ok, Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Deus não está mais lá no templo, Deus não está mais lá no tabernáculo, na arca, no altar. Deus agora está conosco e Deus agora está em nós. Olha o que Romanos 8:11 vai falar. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Agora, onde Deus está habitando? É no templo? É no lugar santo dos santos? A Bíblia diz que quando Jesus morre, o véu é rasgado. O véu rasga para liberar o acesso para nós. Então agora não precisa mais de um templo, de um altar, não precisa mais de um ambiente e de um local para que Deus fale conosco, porque agora Deus escolhe nós, o nosso corpo, para morar em nós. Olha 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz fazem-se um corpo com ela, porque serão dois uma só carne. Passa para o próximo. Lá no versículo de 1 Coríntios, que nós estávamos lendo, ele vai dizer: ou não sabei que vós sois o templo do Espírito Santo. Vamos ver aqui, ó, Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Pode passar. Então, agora é Cristo em nós. Não é mais Cristo no templo. Cristo, hoje a gente chama de igreja, na igreja. Às vezes a gente fala expressões do tipo: olha, antes que você chegasse aqui, Deus aqui estava. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Quando Estevão estava pregando em Atos capítulo 7, ele diz a respeito disso. Deus não habita em estrutura física. Deus habita no ser humano. Ele só habita em nós. E talvez você fale assim: pastor, mas se Deus não habita na igreja, nos templos, seja eles templos mais religiosos ou igreja como essa que é numa loja, por que então ir à igreja? Nós vamos na igreja não é para ouvir necessariamente Deus falar conosco, porque Deus já está dentro de nós. Deus fala conosco na igreja? Fala. Mas nós vamos na igreja não porque ela é o único lugar que Deus fala conosco. Nós vamos para nos reunir enquanto igreja.
para que a gente possa compartilhar a palavra, para que a gente juntos possa aprender sobre o Evangelho. Mas nós sabemos que quando a gente sair daqui, isso aqui vai ser apenas uma loja, e Deus vai estar conosco. Quando você entra na sua casa, Deus entra com você. Por que Deus está na sua casa? Porque Ele está com você, você está na casa. A hora que você sai da casa, Ele não fica lá vigiando sua casa. Pode até mandar os anjos, mas Deus, Ele está em nós. Ele habita em nós. Então agora, a forma que Jesus se revela, a forma que Jesus mostrou, que Deus se revela para nós, é habitando em nós, é morando dentro de nós. Aí nós vamos ver 1 Coríntios 6,19, que vai dizer assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Agora o Espírito Santo, que é o Consolador, que ele veio para morar em cada um de nós. Isso foi extraordinário, porque agora a gente precisa da comunhão dos irmãos e a gente precisa da comunhão da igreja, mas não para que Deus se revele a nós, porque Deus já está conosco. Ele está na sua casa, Ele está no seu trabalho, Ele está com você. Aonde você invocá-lo, Deus está com você. E a forma de Deus se revelar agora é segundo as nossas próprias atitudes, os nossos comportamentos. O que vai determinar se Deus vai morar dentro de mim? Se a minha vida for agradável a Ele. Mas se as minhas ações não forem, Ele não mora dentro de mim. Ele vai estar olhando para mim, me compreendendo, me conhecendo, porque Ele é onipotente, Ele é onisciente e onipresente. Mas o que Deus quer conosco é fazer uma morada eterna em nós. Isso, irmãos, nada mais é o reflexo do que vai acontecer no céu. No céu, nós vamos ter livre comunhão, sem o impedimento do corpo, sem as limitações humanas, para morar com Ele. E o que Jesus quer é revelar essa glória agora em nós. Olha que interessante, quando Jesus encontra com aquela mulher no poço, aquela samaritana, e Ele traz revelações sobre a vida dela, ela fala, vejo que você é profeta. E ela faz uma pergunta para Jesus, e pergunta assim, onde nós devemos adorar? Porque os nossos pais dizem que é aqui no monte, os samaritanos, mas os judeus dizem que é no templo. E Jesus responde algo que é uma quebra de paradigma. Ele diz, olha, o Pai, Ele diz assim, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, e são esses que os pais buscam. Então não é no monte, não é no templo, é em espírito e em verdade. Então não há mais impedimento. É claro que a igreja hoje é o local que a gente se reúne. É um local que também podemos ouvir a voz de Deus por intermédio dos louvores, da pregação? Sim. Mas você não depende mais dela, como era o caso do templo e do tabernáculo. Porque hoje depende de mim e de você, se nós vamos ser uma morada agradável para Deus. Se o nosso coração vai estar agradável para Ele morar. Se o nosso estilo de vida vai ser agradável para o Espírito Santo entrar em nós. E a vontade de Deus é que nós não apenas sejamos abençoados, mas que nós possamos ser uma bênção. E onde você chegar, que tiver guerra, você leve a paz. Por quê? Porque Deus mora em você. O Espírito Santo está em você. Ou pelo menos deseja estar em você. Deseja estar em nós. Onde tiver escuridão, a gente vai levar a luz. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós e Deus está conosco. Então agora o templo somos nós. A casa somos nós. E vai depender do que eu falo, do que eu faço, como eu vivo, como eu me relaciono com as pessoas, para saber se Deus vai querer morar em mim. Em Lucas, no capítulo 11, se eu não me engano, versículo 7, vai contar uma parábola. Deixa eu ver se é isso mesmo. Lucas capítulo 11,
partir do versículo 19. Olha o que diz aqui. Isso é importante para nós. Lucas 11, a partir do versículo 19. 20. Versículo 20. Diz assim, ó: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura que confiava e reparte os seus despojos. Quando Jesus está expulsando o demônio de uma pessoa, ele já se refere àquela pessoa como uma casa. E ele diz que quando o valente vem e expulsa o valente daquela casa, ele assume o controle. Mas se aquela casa tiver um guarda protegendo ela, nada invade. O que Jesus quer nos mostrar mais na frente, ele vai dizer a respeito, deixa eu ver aqui, sendo 17. Eu vou citar aqui, depois eu lembro. Ele vai dizer que o espírito maligno, saindo do corpo do homem, ele anda por lugares áridos. Não achando repouso, ele volta dizendo: vou voltar para minha casa. O espírito maligno também olha cada um de nós como uma casa. E ele diz assim, voltando, ele acha a casa adornada e limpa. E ele entra e chama 7 espíritos com ele, de forma que o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Nós, enquanto casa de Deus, Deus nos criou e nos formou para termos o Espírito Santo habitando em nós, Deus habitando em nós. Mas à medida que as nossas atitudes, os nossos comportamentos desagradam a Deus, é como se ele fosse expulso pelos nossos comportamentos. E a gente fica vazio por um tempo. E os espíritos malignos, vendo a gente vazio, entram em nós. Então, nós vamos decidir se queremos que o Espírito Santo habite em nós, ou se queremos que o espírito maligno habite em nós. Isso vai depender de cada um de nós, conforme as nossas atitudes e conforme o nosso comportamento. O desejo de Deus é que a gente seja morada. Pode passar, vamos finalizar. Deixa aqui, Colossenses 1:27 vai dizer assim. Nós já lemos. 1 Timóteo 3:15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E para a gente finalizar, pode tirar aqui no telão, Romanos capítulo 12, vai nos dizer o seguinte, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí, para a gente finalizar, chamar os meninos para vir para cá, para a gente tocar uma canção. Agora, o sacrifício não é mais de animais, é a nossa própria vida. Agora, o que queima não é o sacrifício, mas é a nossa própria vida entregue em sacrifício a Ele. E o que Deus quer fazer em nós agora é uma morada eterna, para quando o corpo ficar aqui, a gente continue morando com Ele na glória. E a decisão é nossa, é de cada um de nós. Você decide quem vai habitar em você. A decisão é sua e Deus respeita as suas decisões. Vamos ficar de pé para a gente orar, falar com Deus a esse respeito.